Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Hugo Rodrigues e no vídeo de hoje eu queria falar um pouco mais sobre leitura. Recentemente eu lancei aqui no meu canal 2 vídeos onde eu falei um pouco sobre leitura. O primeiro vídeo foi meus hábitos de leitura e o segundo vídeo foi uma dica de leitura que eu trouxe o livro Foco. Eu vou deixar eles linkados aqui na descrição abaixo. Mas o que eu achei interessante depois que eu lancei esses 2 vídeos foi os comentários que eu recebi e até algumas mensagens de alguns amigos falando sobre: Hugo, muito bacana os vídeos que você fez sobre leitura, só que eu não tenho esse hábito de leitura. Como que eu posso desenvolver esse hábito de leitura? E é até engraçado que se você dá uma olhada nas resoluções de final de ano da maioria das pessoas, muita gente colocou o seguinte ponto: eu quero começar a ler mais. Preciso ler mais livros. Porque não sei se vocês sabem, a média do brasileiro hoje é ler em média 2 livros por ano. 2 a 3 livros por ano, gente. Sim, é muito pouco mesmo. Se eu não me engano, a dos americanos é uma média de 6 livros por ano. Eles leem 6 a 7 livros por ano. É praticamente o dobro do que o brasileiro costuma ler. Mas ainda é pouco, 6 livros no ano, sendo que você imagina, se você ler apenas um livro por mês, você conseguiria ler 12 livros no ano. Que eu acho que é o mínimo necessário aí para você que quer progredir, ter mais conhecimento, mais novas informações, etc. Os benefícios da leitura, eu até falei no meu primeiro vídeo, são gigantes. Tem muitos benefícios de você ter esse hábito de leitura com você sempre. Então, pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo. Esse vídeo eu vou trazer 3 simples maneiras que pode ajudar a você a desenvolver e a manter esse hábito de leitura. Como que você consegue, aos poucos, trazer esse hábito de leitura para a sua vida. Não sei se você já sabe, mas eu contei em alguns vídeos passados meus, eu não gostava de ler, né? Quando eu era um pouco mais jovem, quando eu tinha lá para os meus 12, 13 anos, eu não gostava de ler. E eu achava legal as pessoas que liam. Eu via as pessoas com livros grandes de história, Harry Potter na época, Senhor dos Anéis, que era muito famoso. E eu ficava pensando, como que alguém consegue ficar concentrado o suficiente para ler um livro de 800 a 700, 1000 páginas? Eu achava muito legal. E eu comecei a me forçar a aprender a ler, a gostar de ler. E eu comecei dessa maneira. Eu comecei a comprar esses livros de histórias bem grandes e comecei a ler e fui lendo, fui desenvolvendo essa habilidade de você ter esse hábito de leitura. Porque isso é uma habilidade que você constrói, você vai praticando e isso vai melhorando conforme o tempo. E comigo a história foi mais ou menos essa. Hoje eu gosto bastante de ler, hoje eu não consigo ver um dia que eu não leia pelo menos alguma coisinha, umas 5, 10 páginas, é o mínimo que eu leio pelo menos por dia. E a minha meta é ler mais ou menos em média 3 livros por mês, e livros que hoje eu já não leio tanto livros de ficção, eu estou lendo livros mais técnicos, livros mais relacionados a desenvolvimento humano, neurociência, psicologia, leio bastante livros sobre comunicação, entre outros. Então hoje eu posso dizer que eu tenho um hábito de leitura muito grande na minha vida, né? Mas nem sempre foi assim. Tá certo? Então vamos lá para a dica número 1. É você escolher, comece com livros que você goste, com temas que você goste. Eu vejo muita gente que quer começar a ler e pega livros talvez muito, como posso dizer, pesados, com temas pesados para começar logo de início. Não, escolha um tema que você gosta. Talvez você goste de histórias em quadrinhos, por exemplo. Pega um livro, uma história em quadrinhos, comece a ler ela. Comece com livros que te agradem, que te chamem a atenção, que você saiba que você vai começar a ler e vai te prender ali. Por exemplo, eu comecei com histórias de fantasia, como Harry Potter, Senhor dos Anéis. Hoje eu já não leio tanto esses tipos de livros, mas eu comecei com esse tipo. Isso fez com que alimentasse a minha habilidade de leitura, porque isso é uma habilidade, o foco, você ficar ali sentado 20, meia hora, 1 hora lendo. Então comece com assuntos que te chamam a atenção e que você sabe que vai fazer com que você fique focado nesse livro durante um tempo, que não vai fazer com que você largue a leitura, tá certo? Então essa é a dica número 1. Dica número 2, escolha um horário específico do seu dia para você ler. Como qualquer hábito da nossa vida, ele é muito mais forte quando você repete ele em determinados horários ou determinados momentos, como se fosse um ritual. Então você escolhe um gatilho e esse hábito vai se iniciar a partir desse gatilho. Esse aqui é um exemplo muito bom, é escovar os dentes. Escovar os dentes é um hábito que ele é acionado dependendo de uma outra coisa que você faz. Então tem horários específicos que você escova o dente no seu dia. Então, por exemplo, quando você acorda, antes de você dormir, depois das suas refeições. Então tem um gatilho e ele está associado a uma outra coisa. Então tente fazer isso com a leitura.
procure um momento no seu dia onde você sabe que você consegue ter um momento ali específico para você ler e que você consiga repetir isso diariamente. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler durante a manhã. Eu saio para correr, corro, volto, normalmente eu tomo meu café, preparo, escrevo as tarefas do meu dia e eu reservo pelo menos 30 minutos desse momento da manhã para me ler. Para mim funciona muito bem, talvez para você não vá funcionar dessa maneira, para você às vezes é à tarde, talvez seja à noite. Eu gosto também de ler um pouquinho no final da tarde, eu acho muito interessante ler mais 20 ou 30 minutos no final da tarde, mas eu sempre tento ler nos mesmos momentos. Né? O hábito ele é muito mais forte, novamente repetindo, né? O hábito ele é muito mais estruturado quando você repete ele em momentos específicos, porque o seu cérebro ele vai lembrar até uma hora que ele vai entrar no piloto automático. Então, depois de um certo tempo que você estiver fazendo, vai chegar aquele horário, o seu cérebro já vai dar o gatilho que você precisa ler, tá certo? Então, essa é a dica número 2, escolha horários específicos e tente ler naqueles horários. Dica número 3, e essa eu acho que pode ser a dica mais importante, a dica que vai fazer bastante efeito para você é: comece aos poucos. Eu percebo que muita gente, quando quer desenvolver o hábito de leitura, ainda mais nessas épocas de início de ano, começa a querer ler, coloca metas mirabolantes. Por exemplo, a pessoa nunca leu ou leu um livro a cada 3 meses, ela quer passar a ler 4, 5 livros por mês, ou até ler um livro por semana, livros extremamente grandes. Gente, o hábito ele é estruturado com o reforço positivo. Então, conforme você vai conseguindo, o hábito ele vai se estruturando. Então, se você pega um livro muito grande, é muito mais fácil de você desistir, porque quando você estabelece a meta, que é de ter esse hábito de leitura, você está com a motivação lá em cima. Só que a motivação, ela, como eu já falei em outros vídeos, ela vai caindo, até uma hora que ela até se esgota. Então, para você não depender dessa motivação que vai se esgotar, coloque metas menores. Então talvez seria interessante você colocar: eu vou começar lendo 2 páginas por dia. Uma pessoa que não lê nada, lê 2 páginas por dia, ela vai estar no lucro. Faz isso durante 30 dias. No segundo mês você aumenta, você coloca 5 páginas por dia. No terceiro mês você coloca 10 páginas por dia. E assim até o momento que você vai chegar um tanto de páginas ou um tanto de tempo de leitura no seu dia que vai ficar agradável para você e que se adapte também ao seu dia a dia e à sua realidade. Também não adianta você colocar que você vai ler 3 horas por dia, que talvez, não sei se você vai ter esse tempo. Trabalho, estudo, família, relacionamentos e ainda mais 3 horas de leitura por dia. Hoje o que eu faço comigo é ler pelo menos 1 hora por dia e eu tento dividir isso em 2 blocos de 30 minutos. Então, no começo da manhã e no final da minha tarde eu leio 30 minutos. E quando há oportunidade de alguns momentos, por exemplo, eu vou numa consulta médica ou eu estou numa fila de espera de um banco, se eu estou com o meu livro, eu pego e leio nesses momentos também. Então, essa é a dica número 3, comece aos poucos. Leia poucas páginas para você ir tendo esse reforço positivo que o hábito está funcionando, que você está conseguindo, que depois de 6, 1 ano você vai perceber que você está lendo muito mais do que aquilo que você começou. Comece pequeno para você conseguir se manter no caminho, tá certo? Então, essas eram as 3 dicas de hoje para você conseguir desenvolver, estabelecer e manter o hábito da leitura, que é um hábito que, se eu pudesse dar uma dica para alguém de desenvolver um hábito, seria essa. Crie o hábito de leitura. A leitura ela expande o seu vocabulário, o seu conhecimento, os seus horizontes. Você consegue viajar sem sair de casa e um preço muito acessível, né? Porque hoje em dia um livro ele é muito barato. Ele é um investimento ao conhecimento muito acessível, muito barato. Então essa é a minha dica de hoje. Estabeleça aí a sua meta de ter esse hábito de leitura, tá certo? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, espero que tenha sido útil de alguma maneira. Como sempre, se você gostou, deixa o seu gostei, é muito interessante você deixar o gostei, porque se o vídeo foi interessante, foi útil ou não. E se ele foi, a gente traz e aborda mais assuntos para o futuro sobre esse tema. Se você também não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Obrigado novamente por assistir até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!